Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Nicolas Ferreira falando sobre o cristão e a esquerda. Bora ver. O cristão deve ser de direita, de centro ou de esquerda? Para mim, o cristão ele tem que ser, acima de tudo, ter a referência dele, Cristo, né? Ponto. Concordo. Do ponto de vista religioso, o cristão tem como referência Cristo. Ponto. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Então, aí a gente tem um problema. Porque se por um lado é verdade que a gente só conhece a história de Jesus hoje por meio da Bíblia, no sentido de narrativa e tudo mais, por outro, eu truco aqui que a galera se converteu porque leu a Bíblia. Senão porque teve certas experiências pessoais em sua trajetória de vida com pessoas reais de carne e osso que por meio delas você acaba se achegando, conhecendo, tendo certas experiências específicas que são religiosas, espirituais, místicas e tudo mais, que daí se convertem em uma leitura da Bíblia, uma aproximação a uma comunidade, uma doutrina e tudo mais. Mas até aí foi por meio da vida de pessoas. Mas é claro que aí quando a gente coloca a Bíblia, agora a gente vai criar uma imagem de Jesus a partir da Bíblia valendo como um todo. E aí os critérios pra gente selecionar o que é ou não a cara de Cristo vai depender do gosto do freguês, não é? Ou a gente vai debater esses critérios e começar a tentar ampliar um pouco os horizontes? o que a Bíblia está dizendo é aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós não devemos fazer, né? Caso ali esteja algo colocado para não se fazer. Então, a Bíblia deixa bem claro, por exemplo, a importância da vida, né? Tá, eu concordo, mas calma. A pergunta foi: o cristão deve ser de direita, de centro ou de esquerda? E a resposta tá: cristão tem que ser cristão, ponto, concordo. Tamo junto, referência a Jesus, ok. No âmbito religioso, como isso se desdobra na vida social, de boa, tranquilo. Mas agora a passagem já foi para a Bíblia, o que a Bíblia proíbe ou não proíbe, e o que isso tem a ver? A Bíblia defende a vida, concordo plenamente, especialmente no sentido do react que a gente fez do Carlos Masters, em que ele fala que Deus escreveu 2 livros, a vida e a Bíblia. Sendo que a vida ele escreveu primeiro, ou seja, você só vai entender bem o segundo livro se ler muito bem o primeiro. Então olha a vida como um todo, essa vida que dá condições pra gente poder prestar culto, pra gente poder ir na igreja, pra tudo mais, e ver aquilo que tá atrapalhando a gente de viver. Tipo, sei lá, um sistema de produção que destrói as condições de produção e reprodução da vida. Mas vamos ver se é isso que a gente tá falando. E a não retirada da vida de um inocente, né? De uma pessoa que não pode, por exemplo, se defender, como, por exemplo, uma criança dentro do ventre. Então, você vai ver algumas coisas na Bíblia que, de fato, são principiológicas. Então, nós não estamos discutindo se você gosta de sorvete, sabor chocolate ou baunilha. Isso aí é algo subjetivo. Tá errado. Nicolas, você está absurdamente errado. E eu vou demonstrar pra você e pra você que tá acompanhando esse react. Vou ter que tirar um tempinho da sua vida. Acompanha, assiste esse trecho agora. What happens when you're wrong? Oh, Joey, I'm never wrong. But you can't always be right. Well, if it's your job to be right, then you're never wrong. But what if you are wrong? Okay, let's say that you're defending chocolate and I'm defending vanilla. Now, if I were to say to you, vanilla is the best flavor ice cream, you'd say... No, chocolate is. Exactly. But you can't win that argument. So, I'll ask you. So you think chocolate is the end-all and be-all of ice cream, do you? It's the best ice cream. I wouldn't order any other. Oh, so it's all chocolate for you, is it? Yes, chocolate is all I need. Well, I need more than chocolate. And for that matter, I need more than vanilla. I believe that we need freedom and choice when it comes to our ice cream, and that, Joey Naylor, that is the definition of liberty. But that's not what we're talking about. Ah, but that's what I'm talking about. But you didn't prove that vanilla is the best. I didn't have to. I proved that you're wrong, and if you're wrong, I'm right. But you still didn't convince me. It's that I'm not after you. I'm after them. Pois é, minha gente, aparentemente a questão do sorvete ser de chocolate ou de baunilha não é tão subjetiva e não tão supérflua assim.
Na cena que a gente acabou de ver de um filme chamado Obrigado por Fumar, a gente viu um adulto que tem a função de lobista, esse é o trabalho da personagem, que é tentar ganhar ali alguns debates de maneira duvidosa e fazer valer alguns projetos de lei para, no caso, a indústria de cigarro. E o filho dele, com quem ele tá conversando, que tem um trabalho de escola, tal, não sei o que lá, ele tá conversando com o pai, e o trabalho tem a ver com expor uma ideia, e essa parada toda, e o pai tá dando umas dicas. E na dica ali rolou esse exemplo do chocolate, do sorvete de chocolate e do sorvete de baunilha. O que o adulto da cena fez? Ele simplesmente pegou a temática e deslocou ela para um lugar que não tinha absolutamente nada a ver com o tema para ganhar o debate. Veja que o ponto é: você prefere o sorvete de chocolate ou de baunilha? O menino fala, o de chocolate é bem melhor. Então você tá me dizendo que você prefere isso, pipipi, popopó, assim. Pra mim o valor está para além do sorvete de chocolate de baunilha, senão a liberdade, a opção de escolha e tal, não sei o que lá. E aí o menino fala, mas isso não tem nada a ver. Ele falou, sim, mas é o que eu tô querendo falar. Aí o menino fala, mas você não me convenceu. E aí ele olha pra galera do parque e fala, mas eu tô convencendo eles. Sacou a estratégia? Pois bem, nosso excelentíssimo Nicolas, também conhecido por alguns como Chupetinha, qual foi apelidado por algumas pessoas de Chupetinha, e autodeclarado Nicole em um determinado momento de sua vida. Passando por isso, o que acontece é que o nosso excelentíssimo deputado acabou de praticar exatamente a mesma coisa que a personagem. Estamos para além da questão de esquerda, direita e centro. Cristão. E aí ele começa a entupir este vazio do além com conteúdos que na verdade são gatilhos conservadores para evitar de entrar em determinados debates. Bora voltar do vídeo no começo? Foi! Então deve ser de direita, de centro ou de esquerda? Para mim, o cristão ele tem que ser, acima de tudo, ter a referência dele, Cristo, né? Ponto. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Então, o que a Bíblia está dizendo é aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós não devemos fazer, né? Caso ali esteja algo colocado para não se fazer. Então, a Bíblia deixa bem claro, por exemplo, a importância da vida, né? E a não retirada da vida de um inocente, né? De uma pessoa. Ha! Jogamos aqui uma cartada do pânico moral, que não estava na conversa sobre direita, esquerda e centro, e entra de uma posição exterior deslocada do debate para ligar o gatilho na cabeça das pessoas de eu também sou contra ficar tirando vida de inocente. E bota o nome criança, ventre. Conecta todo esse movimento para imputar na discussão algo que não estava na pauta. Quando voltar a questão de esquerda, direita e centro, já vai voltar dentro dessa armação, deslocando o problema e incluindo o debate que ele quer fazer. Não a respeito de política, não a respeito sobre direita, esquerda ou centro, e sim como se ele estivesse falando exclusivamente de um elemento religioso primordial, que seria a vida, mas no caso a vida dentro desse quadro que ele desenhou de pânico moral e tal. Bora ver onde a gente vai parar. Pessoa que não pode, por exemplo, se defender, como, por exemplo, uma criança dentro do ventre. Então, você vai ver algumas coisas na Bíblia que, de fato, são principiológicas. Então, nós não estamos discutindo se... Esse termo foi muito curioso. Principiológicas. Parece até que ele está falando coisa séria. Você gosta de sorvete, sabor chocolate ou baunilha. Isso aí é algo subjetivo. Eu gosto de liberdade! Nós podemos discordar disso, mas existem algumas coisas que a Bíblia deixa bem clara. Então, Muito quando claro. a gente lê, né, os 10 mandamentos ali, que possui ali, né, 2 princípios, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto. Então, você precisa amar a Deus acima até do seu pai. 2 princípios. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto. E o segundo? Se a referência começou desse jeito, o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos ver se aparece no vídeo? Da sua mãe, porque caso seu pai e sua mãe deixem a Cristo ou comecem a atacar a Cristo, você não vai deixar de amar a Cristo. Então é um princípio. Tá desestruturando a família, Nicolas? Tá indo contra a unidade familiar? Tá incentivando a rebeldia da juventude? De adolescentes contra pais? Amar a Deus acima de todas as coisas. Assim bem como, né, os outros
mandamentos, são mandamentos, não são sugestões, né? Sumiu o amor ao próximo como a ti mesmo, né? Vocês perceberam? Tem 2 princípios. Aí falou primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí suprimiu esse e foi para os 10 mandamentos. Que são mandamentos e não sugestões, hein? Mas será que são só 10? Ou tinha um pouquinho mais em Levítico? Se Deus fosse um Deus liberal, seria os 10 sugestões, né? Mas são 10 mandamentos. Então, Deus ele é um Deus onde ele é amor, né? Mas amor não é Deus, né? As pessoas confundem isso. Mas um dos atributos... O que você está falando? Que eu me lembro, a discussão era a respeito de esquerda, direita, centro, você está querendo dar aula de teologia e tá esquisitíssimo o que está rolando aqui. Atributos de Cristo, de fato, é a sua justiça. Deus é amor, amor não é Deus, as pessoas confundem isso, mas um dos atributos de Cristo é a sua justiça. Você vê que as personagens, Deus, amor, Deus, Cristo e tal, vão misturando. Deus é amor, o que ele queria dizer é Deus é amor, mas é justiça, mas ele não trouxe a frase. E aí botou, um dos atributos de Cristo é a justiça. Sim, e qual é a justiça que Jesus traz? Já que a gente começou esse papo de que tem que seguir Jesus, que ele é a referência, caso você seja cristão, caso você não seja, fique em paz com isso, não precisa seguir o camarada, mas se você é cristão, a gente tem que seguir o camarada. Então, o que ele traz como justiça? Olha, a justiça tem sido feita, né? O pobre está sendo atendido, o cego está vendo, quem está preso está sendo solto, tá libertando os cativos, quem tá com fome tá comendo, quem tá com sede tá bebendo. Que me lembre, era isso. Ou será que é outra coisa? É também a sua ira. Salmos diz a respeito disso, né? Então eu vejo que no espectro político, você precisa fazer uma escolha onde se... Você vê, um dos atributos é também a sua ira. Irai-vos, mas não pequeis, vocês, né? E eu lembro de uma vez que Jesus ficou muito irado. Ele ficou fulo da vida. Sabe quando? Ah, vocês já sabem, porque é clichêzão ver aquele cara entrando e derrubando todas as barracas dentro do templo, não é? Exatamente, porque ele olha e fala, o templo, a casa do Senhor, esse lugar que vocês criaram aqui, virou um covil de ladrões. E deveria ser uma casa de oração. E ele faz isso, por exemplo, no livro de Mateus, a narrativa de Mateus, que é diferente de outras. Já fica aí a dica, Nicolas. Lê lá os evangelhos e vê como eles são bem distintos a construção narrativa. No livro de Mateus, Jesus não entra em Jerusalém até um determinado momento. Ele fica andando nas periferias, em outros territórios, na região dele da Galileia, tal, não sei o que lá, e ele entra em Jerusalém. A primeira vez que ele entra no livro de Mateus é na entrada triunfal. A chamada entrada triunfal, que na verdade é um bando de pobre lascado, doente, que fica do lado de fora da cidade. Muitas vezes porque não pode nem entrar, e se entrar não tem o que fazer lá dentro, a não ser mendigar. E aí os caras estão do lado de fora, fica sabendo que Jesus está chegando, e junto com uma outra multidão que está vindo da periferia, dos interiores, do pessoal excluído e marginalizado, e a galera tira a roupa, pega umas folhas de qualquer coisa e fala Hosana, né, que é tipo um ave, um salve e tal, como se fosse uma representação de César entrando em Roma, depois de ganhar uma grande batalha. E é Jesus entrando em Jerusalém, sem ter ganhado nenhuma batalha. A diferença de César é que ele não entra com exércitos em uma biga, senão em cima de um burro. Enquanto o César entra na biga e tudo mais. E que a galera não tá jogando louros, flores e pétalas e tal, senão com as palmeiras que arranjaram no caminho e a própria roupa que tirou, ficou peladão e tá balançando para Jesus entrar. E aí Jesus entra na cidade, entra essa galera, no livro de Mateus diz assim, ó, e as pessoas na cidade diziam, quem é esse cara? Porque eles não faziam ideia de quem era Jesus, porque ele não tinha entrado na capital, só os pobres lascados, marginalizados do interior que sabia quem era Jesus, a galera do capital não sabia, a galera da capital não fazia ideia. E fala, quem que é esse maluco? Entra um monte de gente, o pessoal assustado, aquele furdunço andando nas ruas, avenida empolvorosa, uma manifestação bizarra com um pobre em cima de um burro, o cara vai em direção do templo, entra ele e a galera no templo, e ele sai virando as mesas. Sabe por quê? Porque essa galera não podia entrar nesse templo. Eles não tinham o que fazer nesse templo, não tinha como fazer os sacrifícios. E para fazer o sacrifício teria que pagar um valor pelos animais que estavam ali. Só que eles não tinham nem esse dinheiro para pagar. Aí Jesus vira tudo, vira as mesas, acaba com o negócio e fala, meu, que era casa de oração para essa galera. E a galera tá junta. Uma manifestação, uma ocupação, um levante contra o templo. Esse foi o momento de ira de Jesus.
Qual será o momento de ira que você defende? O de Salmos? Assemelha mais aos princípios cristãos. Não existe nenhum espectro político que vai se assemelhar 100%, porque a Bíblia não é política. Nossa! Então, a Bíblia... Meu irmão, se a Bíblia não é política, esquece, nem leva ela pro Congresso e para de citar durante os encontros lá no Legislativo. A gente só consegue fazer essas pontes de leitura da Bíblia, da nossa prática religiosa com o nosso dia a dia, exatamente pelo conteúdo político, fundamentalmente político. E a gente tinha que, então, discutir a Bíblia, porque pelo fato dela ter muito conteúdo político, ela abre muitas margens de interpretação. Então o público, as pessoas, os fiéis, a galera, a membresia deveria discutir a leitura do texto, deveria discutir o que está no texto e descobrir o que está no texto, para saber o que deve ou não deve fazer, como interpretar a realidade. Fica a dica aí, cara. Fica a dica de que é muito político. Aliás, a história do povo de Israel começa com um processo de libertação da escravidão. Como é que isso não é político? Depois a luta da galera em Juízes contra a opressão de reis em determinado território que querem cobrar imposto e tudo mais. Que exploram a terra, exploram alguns trabalhadores. Não é político isso não? Jesus criticando o templo não é político? Jesus criticando César e o império não é político? Ele sendo assassinado numa cruz, que era a cadeira elétrica da época, ou a injeção letal da época, ou a pena de execução, por quem comete um crime de rebeldia, não é político? Rapaz... Ela é um manual, né, para o ser humano. Ela é uma caixa ali de ferramentas. Mas existem, sim, lados que se assemelham mais com um do que com o outro. Então, quando você olha entendi. a questão, por exemplo, da Bíblia, a Bíblia fala, olha, se você não quer trabalhar, que você não coma. A Bíblia, hora nenhuma, por exemplo, prega... Também tem aquela cena em que os discípulos estão com fome, e aí eles estão andando junto com Jesus. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas tem essa cena, ela é muito bonita. Os discípulos estão com fome, eles estão junto com Jesus, e aí eles estão passando perto de uma plantação, que não foram eles que plantaram, eles não estavam participando disso. E estamos com fome, Jesus fala, vai lá e pega e come. Eles entram na propriedade, pegam os grãos e se alimentam. E uma galera que tá passando perto fica fula da vida e fala, os caras aí estão pegando comida aí aleatória, nem é dia de trabalho, hoje é sábado, pode fazer isso não? Estão na propriedade aí, estão comendo no sábado, estão quebrando uma série de leis e mandamentos, o que tá acontecendo? Aí Jesus fala, ei meu lindo, a lei foi feita para as pessoas ou as pessoas foram feitas para a lei? E o sábado foi feito para as pessoas ou as pessoas foram feitas para o sábado? Não, as coisas que a gente faz que são feitas para as pessoas, é isso que fica implícito. O que importa é a vida das pessoas. Então deixa a galera comer aí que tá suave. Aí a multiplicação de pães e peixes, hein? Que a galera não trabalhou para comer e tava sendo cuidado e comendo. E eu poderia pegar mais uma penca de cenas, né? Tipo o maná que cai do céu, o pessoal não tá trabalhando pra comer e Deus tá provendo. Dá comida pra aquele que tá com fome? Como é que é, meu irmão? Não trabalhou, então não coma. Cara, pelo amor de Deus, vamos ter critério pra ler as paradas. Pega uma luta de classes onde ela quer estabelecer o paraíso aqui na Terra. Pelo contrário. Ninguém prega luta de classes. Luta de classes é uma categoria de análise da realidade social. Quando você olha como se dão as disputas sociais, você fala, há uma luta entre classes, que são aqueles grupos que dominam contra os dominados. E isso tem inclusive na Bíblia. Tipo, uma monarquia escravagista e um povo escravizado. E aí os escravizados se levantam e se libertam da monarquia escravagista. Bienvenido. A Bíblia fala que continuará tendo pobres, né? A Bíblia não fala que o papel... Mas cada linha tem que parar. Pera aí, meu povo. A Bíblia fala continuará tendo pobres. Sim. Jesus fala, sempre terei pobres no meio de vocês e tal. É uma citação que tem em 3 livros. Em Mateus, em Lucas e em João. Cada um de uma maneira um pouco distinta. Ou só Mateus e Lucas. Agora eu tô confuso, porque eu confundi com uma outra história. Mas não importa, porque todas elas são referências de outro texto, que é Deuteronômio. Eu vou ler um trechinho aqui. Lembrando que isso aqui não é uma sugestão, Nicolas. Isso é um mandamento, de acordo com o que você acabou de dizer pra gente. Vamos lá. Cadê?
Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para eles. Ó, mesmo que eles não tenham trabalhado, tá? Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhes o que for necessário. E lembrando que é emprestar não para cobrar para sempre, porque tinha uma lei, que é explicado um pouquinho antes aqui, que a cada 7 anos você perdoa as dívidas de todo mundo. Então vamos lá. E é um mandamento, tá? Não é uma sugestão. Os bancos aí estão pecando. Vamos lá. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo, que foi o que eu acabei de comentar. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, que foi o que ele disse, sempre vai ter pobres aí com vocês. Por isso, veja, é uma continuação, sempre terá pobres na terra, por isso, portanto, logo, então, né? Qual que é a conclusão ao descobrir que tem pobre na terra? Ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Amém. Sigamos. O papel de Jesus Cristo era fazer caridade ou acabar com a desigualdade. O papel Meu de Deus, Jesus Cristo era pagar acabei um de ler. preço que ninguém mais poderia pagar. Acabei Então de a gente ler. tem que ler a Bíblia à luz da Bíblia. E aí quando você Cara, o papel de Jesus Cristo era pagar um negócio que você não vai pagar também, certo? Porque é aquela dívida que foi paga e agora ninguém tem mais que pagar, certo? Mas aí o que é pra fazer? Sejam meus imitadores. O que é ser imitador? Levar as últimas consequências que o camarada fez. E aí tem um texto, Mateus 25, que você deve conhecer muito bem, que diz o critério pra saber quem entra no reino e quem não entra. Entra aquele que, quando cuidou dos pequeninos, quando tava com fome, deu de comer, quando tava com sede, deu de beber, quando tava com frio, deu roupa pra vestir, quando tava preso, foi libertar, quando tava doente, foi cuidar e visitou o camarada. Quer dizer, tá aí o critério. É isso que você tem que fazer. E aí, tem até um outro trecho mais curioso ainda, que é um pouquinho mais pra baixo, que tem uma galera que fala, pô, mas a gente não fez isso aí, não, ó. E Jesus fala, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Cuidado, Nicolas. Você está andando por caminhos estreitos e perigosos. Ou caminhos largos e muito fáceis. Né? Agora veio uma referência na minha cabeça muito interessante. você coloca isso no lado, né, políticos, é muito difícil estar assemelhado com a esquerda. Muito Será? difícil. Então, na Será? Bíblia, você não vai ver a luta aí, digamos, pela legalização das drogas ou pela legalização do aborto. Não, realmente você não vai ver a luta pela legalização das drogas, porque não era um problema naquela época legislar a respeito disso. Ainda não tinha também um país aí chamado Estados Unidos, que criou uma série de problemas modernos com respeito às drogas. Nem capitalismo, que na Inglaterra do século XIX também criou um sério problema por conta de ópio. Quer dizer, isso não era um tema, por isso que não tem. Assim como não tinha uma legislação de trânsito. Não sei se você já pensou sobre isso, mas ninguém se preocupava muito em saber se precisava ou não de um semáforo, uma faixa de pedestre ou alguma nova legislação a respeito da velocidade máxima que pode ser atingida por motoristas enquanto estão em seus veículos motorizados. Fica a dica. E com respeito que eu cortei aqui, desculpa, mas legislação do aborto na Bíblia tem, tá? Não sei se você já viu, e é até meio perigoso, porque tem um trechinho. Eu vou falar baixo porque o crente não gosta dessa parte. Tem um trechinho lá que diz assim: se alguém acusar uma mulher dela ter traído o marido e que o filho não é dele e tal, sabe o que os sacerdotes faziam? Eles preparavam uma mistura de uma bebida abortiva extremamente violenta que poderia matar inclusive a mãe, era um veneno. E ela tomava. Se a mãe morresse, era culpada. Se ela sobrevivesse, mas perdesse a gravidez, ela também era culpada. Se todo mundo sobrevivesse, significava que ela era inocente. Eu sei, vocês não leem a Bíblia, vocês não veem essas coisas, né? Ou por uma para poder você dividir seus bens de forma coercitiva, porque a igreja de Atos, por exemplo, ela tinha divisão ali de seus bens, mas de forma voluntária. O que a
esquerda prega é algo coercitivo, né? A esquerda não prega divisão coercitiva. A gente fala sobre a mudança da estrutura da produção. Eu tô falando de quem é comunista e revolucionário de verdade, não o pessoal que é... Ai, gente, só vamos distribuir aqui um pouquinho mais. Não. Mudar o processo de exploração do trabalho, de organização da sociedade, porque é isso que é o problema. Simplesmente redistribuir não resolve o problema da destruição das condições de reprodução da vida, de reprodução social, e nem a exploração sobre o trabalho, que está sugando as nossas vidas diariamente. Então, e dos nossos filhos e nossas filhas, já que a gente defende a vida das crianças, defende essas paradas, a gente tinha que estar um pouquinho preocupado com isso. Mas tudo bem, já falei isso em outros reacts. Não é questão de divisão coercitiva, a questão é que a propriedade privada sobre o meio de produção tira a possibilidade de planejamento coordenado da divisão social do trabalho, de planejar como a gente vai organizar a vida de todo mundo, e fica individualmente cada dono do meio de produção correndo atrás do seu e organizando a divisão social do trabalho não intencionalmente, né, atrás de margem de lucro. E aí causa um monte de contradição, loucura, crise e superviolência na qual a gente lava as mãos e não se responsabiliza pela vida do camaradinha, do irmão, do vizinho. Porque afinal, se ele está sendo super explorado, se ele está morrendo, se ele não está tendo a força de trabalho absorvida pelo mercado de trabalho, pelo mundo do trabalho, que ele não está tendo condições de vida, aí a culpa não é nossa, né? É só esse automatismo do mercado que está fazendo, eu posso lavar minha mão e ficar de boa. Então é disso que a gente está falando. Mas eu vou ter que ler um trecho, gente. Desculpa. Porque isso é o que a gente está falando enquanto esquerda, revolucionário, e essa é a questão que se trata. O Nicolas está criando um fantasminha, um espantalho. Mas se liga um trechinho de Atos aqui. Deixa eu pegar. Divisão sem qualquer coerção, hein? Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação de sua esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu morto no chão e morreu. Sem coerção, hein? Algo obrigatório a partir do Estado. Então você vai ver que tem coisas que não batem e de fato se assemelham mais com aquilo que está do lado da direita, no sentido conservador, conservar aquilo que é bom. Então o conservador basicamente ele quer o quê? Conservar aquilo que é bom. Sua família, né, a sua iniciativa privada, sua empresa, ele quer conservar os limites, né? Ele quer conservar ali o ordenamento jurídico. Ele quer conservar o poder e a posição privilegiada que ele tem para poder mandar todo mundo para o inferno. Basicamente é isso. Vem, né, do nosso direito romano, então quer conservar, né, a doutrina judaico-cristã que estabelece ali os mandamentos. Então tá valendo uma penca de coisa aqui, de mandamento, da Bíblia, da tradição judaico-cristã, que você simplesmente ignorou, deslocou a questão para sorvetes de baunilha ou de chocolate, como se fosse uma questão meramente subjetiva, e que agora você traria a verdade pra gente. E na verdade foi uma longa estratégia para deslocar toda a palavra, para forçar os gatilhos crentes que nós temos nos nossos ouvidos para tentar prestar atenção e ter medo da esquerda e se aproximar da direita. Porque do jeito que você construiu o negócio, parece que só a direita é crente. Só a direita é cristã. A esquerda não é cristã e não tem possibilidades de aproximação nem nada. Quando na verdade, meu lindo, o lance é: nós somos o que fizermos de nós mesmos, seja política ou religiosamente. Fica a dica. De fato, eu acredito que uma pessoa que se diz de esquerda e cristã, ou ela está sendo enganada, ou ela está ignorante quanto ao tema de conhecimento, seja de cristianismo ou seja de esquerda. Eu acho realmente as ideias bastante incompatíveis. Não tem um crente para poder ajudar o menino a perceber que ele está falando groselha? Eu acho que ele está ou sendo enganado ou ignorante a respeito de algumas coisas que a gente pôde conversar por aqui. Mas dá pra entender também que não tem ninguém ali pra ajudar o menino, porque afinal esse conteúdo aqui é dessa revista aqui do Guia-me, que é uma revista crente, um jornalzinho online crente, que tá muito mais preocupado em fazer esse tipo de proselitismo do que um debate franco aberto e a gente começar a falar um pouquinho mais
sério a respeito de crente e política. Se você curtiu esse conteúdo, dá uma força no Apoia-se, segue os nossos cursos também, dá uma olhadinha lá se você vai se interessar. Tem curso bastante interessante com conteúdo muito bom e agradeço muito a paciência de vocês. Se der para dar uma doação na chave Pix, também estamos precisando. Valeu, minha gente, um grande abraço, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Espero que vocês curtam. Bora lá! Es en el tema que les estoy explicando. Last week. Hay una historia nueva o común a toda América Latina. Una ética en la liberación. Hasta la victoria final.